Tem muita coisa para a gente falar hoje. A gente poderia falar das declarações do presidente Lula no exterior, a gente poderia falar de várias coisas, mas eu queria chamar a atenção para algo que deve ter produzido, eu não sei se esse clique aqui é meu, vamos desligar esse troço aqui. Vamos tirar esse pluft, pronto. Algo que deve ter produzido a mesma indignação em todo o mundo. Em 2020, o Brasil testemunhou, aparvalhado, atônito, a imagem, aliás, da Band, mostrando um dos maiores traficantes do Brasil, André do Rap, saindo pela porta da frente do presídio por uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello. Lembre-se, o ministro Marco Aurélio Mello tomou uma decisão monocrática. E ele decidiu que o André do Rap, que estava preso há mais de 90 dias, sem que o juiz tivesse mandado uma justificativa para estender a prisão, era hora de soltar um dos maiores traficantes do Brasil. Nunca isso tinha acontecido e nunca mais voltou a acontecer, mas aconteceu naquele episódio. Marco Aurélio Mello, que vira e mexe, a gente vê dando palpites sobre o Supremo, dando palpites sobre constitucionalidade. Marco Aurélio Mello, para sempre será lembrado como o ministro do Supremo Tribunal que soltou um dos maiores traficantes do Brasil, argumentando algo que nunca mais se viu ser argumentado, com um detalhe. O Supremo Tribunal Federal se reuniu para discutir a decisão dele e derrubou a decisão dele. Mas o André do Rap já tinha saído. A imagem é fantástica. Ele sai devagar, porque ele sabe que está tudo bem. Abraça o advogado, um abracinho gostosinho, entra no carro e some, desaparece. E desde então, ele está foragido. Por decisão de alguém que eu acho que a gente deveria parar de ouvir depois de uma decisão dessa. Um ministro que é capaz de soltar um traficante de drogas sob o argumento de uma formalidade que nenhum par dele apoiou, é para a gente não ouvir. Não é nem falta de sensatez. É inacreditável, é uma loucura. Pode um ministro do Supremo tomar uma decisão monocrática, desmontando uma investigação, o resultado de uma investigação correta, por uma formalidade? Veja bem, não se dizia naquele momento que a polícia havia produzido provas irregulares, não se dizia naquele momento que a polícia havia feito qualquer coisa imprópria, não se dizia, nem se acusava o Ministério Público ou o Poder Judiciário de ter cometido qualquer irregularidade. Se dizia que na prisão preventiva de um cara que já tinha sido condenado a 25 anos por tráfico internacional de drogas, que na prisão preventiva passou 90 dias ainda. A lei não diz que passar 90 dias tem que soltar imediatamente, mas o Marco Aurélio deu uma decisão absolutamente discutível, e tão discutível que foi anulada pelos pares, que consideraram a decisão dele absurda. O André do Rap saiu. Então, primeira coisa, saiu o André do Rap. A gente convive com essa mácula do nosso sistema de justiça, do topo do sistema de justiça, por aquele que se arvora o direito de ser eu ia falar um verbo horrível, mas alguém que tem uma palavra tão imprópria, né? Aquele que usa e enfileira regras demais. Um enfileirador de regras sobre como o país deve ser, sobre como deve ser a Constituição, deve ser interpretada, sobre como os homens públicos devem se comportar. Marco Aurélio Mello, que entrou no Supremo Tribunal Federal porque era primo do presidente da República que o nomeou. E que, quando entrou no Supremo Tribunal Federal, era ministro do TST e poderia comprar o apartamento do Tribunal Superior do Trabalho, porque naquela época estavam vendendo os imóveis funcionais, e ele quis comprar o do Supremo, que era melhorzinho. E entrou numa discussão lá para conseguir comprar. E a primeira coisa que ele fez foi tentar comprar um apartamento melhor. Conseguiu. O Marco Aurélio Mello, então, soltou o André do Rap. Aí a gente ficou com esse negócio, aquele espinho no pé, né?
De repente, eis que ontem, o Superior Tribunal de Justiça, sexta turma, que é a encarregada de tratar desses assuntos, teve que tomar uma decisão sobre durante a prisão do André do Rep, porque ele foi solto, mas ele tinha sido preso em 2019, a prisão preventiva dele a ordem de prisão tinha sido expedida em 2014, 5 anos depois a polícia conseguiu encontrar o cara e foi com um mandado de prisão, prender o André do Rep. E prendeu o André do Rep. Só que lá encontrou, em outros endereços dele, onde foram tentar localizá-lo, encontrou helicópteros, 2, encontrou lancha e outros bens. E apreendeu esse troço todo. Bom, os advogados do André do Rep entraram na justiça sob o argumento de que não havia um mandado de busca e apreensão, havia um mandado de prisão. E a sexta turma do STJ ontem, por unanimidade, não foi uma decisão monocrática, por unanimidade, o órgão encarregado de fazer essa interpretação decidiu que os bens do André do Rep não poderiam ter sido apreendidos sem uma ordem de busca e apreensão. E liberou os bens. Então, em 2020, a gente viu liberarem o André do Rep. Em 2023, liberaram os bens do André do Rep. Quando você olha isso e esse quadro, você diz, temos uma questão para discutir no nosso sistema de justiça. Nosso sistema de justiça conseguiu, no caso do André do Rep, liberar um traficante e depois liberar os bens do traficante. E quando você olha esse enredo, você diz, tem uma coisa podre para ser enfrentada. E tem uma coisa para ser enfrentada e discutida, mas elas são diferentes, tá? Isso é importante. A decisão judicial do Marco Aurélio é indefensável, porque ele foi numa formalidade que ninguém aceita, ninguém aceitou, nunca mais se interpretou a lei como ele interpretou, uma interpretação livre, um cantinho, um banquinho e um violão, e Marco Aurélio interpretando a lei como bem entende. Agora não. Agora, entenda-se por sistema de justiça todo o aparato que se envolveu nesse caso, da polícia, Ministério Público e Poder Judiciário. Quando a polícia vai fazer a prisão sem um mandado de busca e apreensão, ela não tomou os cuidados, por exemplo, de fotografar os bens e fazer um pedido para o Ministério Público que encaminharia para o juiz que eventualmente daria um mandado de busca e apreensão, que não aconteceu. Então, os bens foram apreendidos sem uma ordem. E a lei, ela é feita para todo mundo, inclusive para o André do Rep. E aí é louco, mas é verdade. A lei que é feita para todo mundo, inclusive para o André do Rep, diz ninguém pode pegar o bem de outra pessoa sem uma ordem judicial, e não tinha ordem judicial. E não tinha ordem judicial. É indiscutível, não tinha ordem judicial. É terrível, é lamentável, é absurdo. Os helicópteros do cara foram soltos, tem que abrir um outro inquérito, o inquérito foi trancado. É uma confusão, mas que poderia ter sido resolvida se, no momento de euforia, de satisfação, de missão cumprida, aquele sentimento natural da polícia de ter encontrado um dos maiores traficantes do Brasil, tivesse tido cuidado de fotografar os bens, por exemplo, falar, encontramos aqui 2 helicópteros, uma lancha, um carro, seja lá o que for, não tem o menor sentido a gente não aprender esse troço, porque, obviamente, essas coisas só podem ser fruto do crime. Poderiam ter feito, não fizeram. A busca e apreensão, a ordem de prisão autoriza que você pegue os bens próprios de quem... próprio das pessoas, quer dizer, é o celular, é o computador, é o laptop, mas não o helicóptero, não o carro, não pode. Mas deveria poder, então a gente tem que mexer na lei. E aí a gente tem que mexer na lei. O Marco Aurélio, não. Ele interpretou a lei, não manda fazer, e ele fez. Aqui não, aqui a lei é clara e manda fazer, e a polícia não fez.
Dá para culpar a polícia? Olha, culpar a polícia é demais, tem que culpar o André do Rap. Mas dá para culpar a sexta turma? É demais também. A gente tem que olhar para isso e ver. Se a gente não for rigoroso ao combater o tráfico de drogas, a gente não vai vencer o tráfico de drogas. Se a gente não for rigoroso ao combater a criminalidade, sempre um advogado vai conseguir encontrar uma brecha e não pode. Não pode. Quem combate o crime não pode deixar brechas. E aqui deixaram uma brecha. No caso do Marco Aurélio, não tinha brecha nenhuma. O Marco Aurélio fez um gol de mão e ali é um negócio assombroso. Só que junta aquela decisão do Marco Aurélio assombrosa com essa decisão que deixa todo mundo atordoado, mas que tem uma lógica e parece que tem um sistema de justiça trabalhando para um criminoso. Mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque a decisão da sexta turma, uma lei, ela não pode ser feita para uma pessoa. O que é feito para uma pessoa é uma sentença. A lei é feita para todo mundo. Então, se alguém vai cumprir uma ordem de prisão se a polícia vai cumprir uma ordem de prisão e ela está com a letra da lei dentro da cabeça, ela diz, opa, esse helicóptero eu quero apreender. Busca e apreensão, vou puxar uma busca e apreensão. E faltou esse cuidado. Resultado final, por uma falha do Marco Aurélio, por uma falha no ato da prisão, André do Rap foi solto e os bens dele foram liberados. E o fato é, o sistema de justiça no Brasil tem um problema, tem um nó. Porque quando um traficante é solto e seus bens são soltos, nós podemos ficar aqui 2 horas discutindo se é culpa da justiça, se é culpa da polícia, se é culpa do Ministério Público, se faltou isso, deveria ter mandado busca e apreensão, não teve. O fato é, o André do Rap ela tá rindo, onde quer que ele esteja, vendo que a vida dele está do jeito que ele queria. E o Brasil de pernas para o ar discutindo o seguinte, nós estamos perdendo a guerra para o tráfico de drogas, nós estamos perdendo a guerra para a criminalidade, nós estamos apoiando, nós estamos num momento muito ruim. E por que lei de mais, lei de menos, aplicação de mais, aplicação de menos, rigor de mais, rigor de menos, polícia descuidada, polícia de excesso de cuidado, justiça descuidada. O fato, nós não temos um aparato no Estado capaz de enfrentar a criminalidade. Não temos, simplesmente não temos. Porque se a polícia acerta, como acertou na prisão do André do Rap, o ministro Marco Aurélio soltou, e na hora que vai prender comete um erro na busca e apreensão, o resultado, a justiça depois mandou liberar os bens. Porra, e o André do Rap está solto com os bens liberados. E a sociedade de mãos atadas. E o sistema de justiça achando que tudo que foi feito tá certo. O Marco Aurélio está certo. Cadê o puxão de orelha geral, sabe? Cadê um fórum de discussão? Nem tem. O CNJ não o Conselho Nacional do Ministério Público não o Congresso Nacional talvez pudesse ser uma lei um pouco mais rigorosa para traficantes internacionais. Esse cara é um traficante internacional. Uma lei excepcional, como existem leis excepcionais, como existe regime de cumprimento de pena excepcional para presos diferentes. Não sei. Não sei qual seria a solução. Talvez não haja uma solução. Também não pode ser o regime, uma lei que proponha um regime de exceção, porque é inconcebível. Nós já vivemos isso. Não dá para ter uma autoridade capaz, com o poder de entrar na tua casa e pegar o que quiser, sem mandado, sem coisa nenhuma. Não pode. Simplesmente não pode. Mas também não pode ter um sistema que protege um traficante internacional. Então, olha o nó em que a gente se meteu. Olha a confusão que a gente tem visto com um traficante. Quantos traficantes tem no Brasil? O Brasil se tornou um entreposto e um ponto de partida. A gente viu esse caso das brasileiras que foram feitas de mulas involuntárias e levaram, sem saber, evidente, né, as malas delas foram mulas. Aliás, malas delas não, né, as etiquetas delas colocadas em malas com tráfico com droga, e o nome delas foram usadas de mulas virtuais, mulas escriturais, sei lá que nome a gente pode usar. Olha o inferno que foi, e olha quanto de cocaína nos últimos 5 anos, 6 toneladas de cocaína, só pelo aeroporto de Guarulhos, fora o que toda hora a gente noticia no Porto de Santos, que é por onde sai um monte,
em vários portos, por avião. É uma coisa de louco. Esses caras estão bombando e rindo à toa. Então tem que ter um sistema de combate efetivo. A gente já viu a justiça se mexer para valer, para buscar corrupto, gato gordo da corrupção. Agora é hora da gente começar a pensar o que fazer contra estes crimes, estes criminosos. Só definir a lei como hedionda, né, o crime como hediondo, só isso não resolve, não. Tem que ter um sistema um pouco mais eficiente para que não aconteça isso. A polícia prende, a justiça solta, ou então a polícia prende errado e a justiça solta certo, ou a polícia prende certo e a justiça solta errado. No caso do Marco Aurélio Mello, é evidente que foi um erro, ele nunca vai admitir, mas é evidente que foi um erro, reformado pelos outros ministros supremos já tarde. Dessa vez agora, no entanto, o erro está na origem. Então, tem um erro no nosso sistema de justiça e a gente tem que dar um jeito de reparar. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.